À medida que eu fui superando as minhas dificuldades, né, encontrando outros obstáculos, né, como professores que consideravam que as poucas meninas que estavam ali no curso de física, né, não deveriam estar ali. Sou Daniela Borges Pavani, tenho 46 anos, sou astrofísica e professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. O céu sempre foi algo que me trouxe muita curiosidade desde pequeno, mas eu demorei um pouco para entender que isso poderia ser uma profissão. Eu sempre olhei o céu, eu sempre me ficava intrigada com perceber que nem sempre eu tinha a mesma região do céu visível, né? Que a Lua estava em determinadas partes do céu, que isso mudava ao longo do mês, ao longo do ano. E aí quando eu cheguei no ensino médio, né, eu tive um momento muito marcante na minha vida escolar, que foi uma feira de ciências, hoje tão raras, né, e uma professora de física, né, que foi super motivadora. Eu acabei me envolvendo no experimento de física e com essa professora, e ela acabou percebendo algo que eu nunca tinha percebido, de um certo de possibilidades que eu poderia ter numa área de exatas. E aí nessa convivência com essa professora e com a feira de ciências, eu descobri a física, né? E aí descobri que existia a astronomia, né? E aí nesse momento eu decidi que eu ia fazer o vestibular para física e procurar seguir daí. A ciência, eu acho que ela é absolutamente motivadora e é incrível, principalmente quando a gente percebe que a ciência não é um pouco do que a gente aprende na escola, de que tudo está definido. Não, ao contrário, isso não é ciência, né? Ciência é algo que está em constante mudança, em que a gente está sempre buscando respostas, descobrindo que as nossas respostas não eram completas ou não eram corretas, né? A gente vai descobrindo que ciência ela é feita por pessoas, mulheres, homens, brancos, negros, né, diferentes orientações sexuais, e que isso impacta em como a gente faz ciência, em como a gente analisa os nossos resultados. E isso não é ruim, isso é fantástico. Meus pais um pouco se surpreenderam, meu pai e minha mãe, por essa escolha das exatas também, porque achavam que eu iria mais para a área das humanas, né? E o que eu fui vivenciando foi à medida que eu fui superando as minhas dificuldades, né, encontrando outros obstáculos, né, como professores que consideravam que as poucas meninas que estavam ali no curso de física, né, não deveriam estar ali, porque as mulheres não eram para matemática. Então, se eu estava indo bem na disciplina, eu estava colando. Então, eu vivi situações de fazer disciplina inteira com o professor sentado do meu lado durante a prova, né? Porque se eu estava indo bem, eu devia estar colando. Então, ele ia ficar sentado ali para ver e comprovar que o meu desempenho não era porque eu tinha essa capacidade, mas porque alguém estava me ajudando, né? Então, essa foi a experiência mais marcante que eu tive. Mas colegas tiveram outras, né, piores, assim. Acho que isso foi a pior, e depois eu fui vivendo aquela experiência de que à medida que eu fui avançando no curso, eu era sempre ou a única ou uma das únicas, né, na turma, da graduação, na pós-graduação, a mesma coisa, né. Mas talvez até pelo meu envolvimento sempre, né, com o diretório acadêmico, discutindo essas questões, isso não foi algo que me abalou, né, mas eu vi isso abalando as minhas colegas, né. Não fui a única a me formar na turma porque uma colega estava atrasada, conseguiu passar em uma disciplina e se formou conosco, mas ela não fazia parte da turma, né? Eu teria sido a única. E na pós-graduação, durante um bom tempo, eu era a única também nas minhas turmas, na sala, né, com os colegas. Então a gente vai vivendo várias experiências, né, que dependendo da história de cada uma, podem influenciar para que tu acabe deixando, né? Porque tu te sente um pouco apartada de tudo aquilo, né? Não pertencendo àquele espaço, né? Isso foi algo que não chegou a impactar em mim. Os concursos repetem a mesma coisa, né? Tu vai lá, é uma das únicas candidatas, enfim, né? A gente vai trilhando um caminho solitário, que num certo aspecto é o objetivo do nosso programa, né? De que esse caminho não tem que ser solitário, a gente precisa, né, ter uma sororidade, uma solidariedade, né? De que todas juntas a gente consiga avançar, né? E também de mão dadas com os nossos colegas, né? Não é uma disputa entre homens e mulheres, não deve ser.
que a gente vai vivendo é um pouco do que a gente pôde ver nos levantamentos estatísticos, né? De que, em geral, as mulheres, as pesquisadoras, elas têm que ter um desempenho acima dos seus colegas, né? Não é uma competição igual, né? Porque uma competição igual, duas pessoas que têm o mesmo desempenho estão, né, sendo igualmente comparadas, né? Mas o que a gente vai experienciando ao longo da carreira é que a gente precisa sempre produzir mais, mostrar mais, né? A gente precisa ocupar mais espaços para que a gente tenha o mesmo nível de comparação, né? Isso é algo que a gente vai percebendo ao longo de toda a carreira. O que eu sempre digo para as gurias é que não desistam, né? Que se elas percebem que existe esse interesse, que é algo que fascina elas, seja o que for, a gente precisa investir nisso e buscar os nossos sonhos. E que a gente não pode, que a gente tem que ter claro que muitas vezes as nossas dificuldades não são só uma questão de mérito, né? Existem outros aspectos que podem tanto nos auxiliar a alcançar os nossos objetivos, como nos impedir de alcançar esses objetivos, né? Por isso, esse é um caminho que não pode ser solitário, né? É um caminho que a gente tem que buscar outros e outras que nos auxiliem, né? Na nossa profissão, na nossa formação, né, para alcançar os nossos sonhos, né? Os sonhos podem ser individuais, mas as conquistas, elas sempre têm esse aspecto coletivo, né? Então, que a gente não pode desistir, né? Tem que dar as mãos com quem está ali para nos apoiar.